Boa tarde, eu sou o aluno Guilherme Gomes Costa. Eu vou falar sobre a queima das folhas do coqueiro. O coqueiro, que é uma cultura típica de clima tropical, vem sendo cultivado em mais ou menos 90 países. No Brasil, o cultivo vem acontecendo principalmente nas regiões litorâneas. O coco apresenta grande importância para a economia do país, pois gera empregos diretos e indiretos, tanto na lavoura quanto na industrialização do fruto. A queima das folhas do coqueiro ela é uma doença fúngica que provoca o ressecamento precoce das folhas basais da planta. Ela ocorre em praticamente todas as idades da planta, trazem perdas de até 50% da produção. Essa doença ela foi descrita inicialmente no ano de 1975. Ela é uma doença que é originária do Brasil. Ela foi encontrada pela primeira vez no estado do Sergipe, e aconteceu uma rápida expansão da epidemia nos anos seguintes, aumentando os casos da doença no estado. No ano de 1987, a queima das folhas ela foi encontrada nas plantações industriais dos estados do Pará e Paraíba. Como era uma doença nova, ela trouxe bastante preocupação para os produtores da época. A queima das folhas hoje ela tem uma larga uma larga faixa de atuação. Já atinge de forma endêmica estados como Alagoas, Bahia, Paraíba, Pará, Pernambuco e o Sergipe, onde ela surgiu. Em outros países que não seja o Brasil, há relato dela apenas na Guiana Francesa. Pode ser que já tenha em outros países, mas não há relato na literatura. Essa doença é uma doença que ela vem associado com as lixas, a grande e a pequena, por precisar de um ferimento como porta de entrada. Ela é uma doença causada por um fungo chamado de Botriosphaera cocogena subilão na fase perfeita, ou seja, na fase sexual, e na forma imperfeita tem o nome de Lasiodiplodia, Botriodiplodia theobroma na fase assexual. Ela é classificada a sua classe é os Ascomicetes, subclasse Locuscomicetidae, ordem Dotidales e a família Dotidaceae. A sua etiologia, a etiologia desse fungo ela varia de acordo com a região. Os picnídeos
são estruturas mais encontradas sobre as lesões da queima das folhas no nordeste do Brasil. Apresentam-se pigmentos de coloração escura. Já no Pará, na época chuvosa, ocorrem também os peritécios. Os conidiófilos são hialinos, curtos e simples. Os conídeos imaturos são unicelulares e os conídeos maduros apresentam-se de coloração marrom escura, com estrias longitudinais. Podem germinar por um ou dois tubos germinativos. Essa doença, a queima das folhas, ela é uma doença policíclica. É um tanto complicado determinar quando ela começa e onde ela se inicia. O patógeno da queima das folhas, ele é incapaz de penetrar diretamente no hospedeiro. Ele é um fungo oportunista. Ele não apresenta especialização patogênica, ou seja, ele precisa de estar associado com outros patógenos ou achar uma oportunidade de um dano físico, um dano mecânico na cultura. Ele entra na planta através de ferimentos, seja ferimento causado pela lixa grande ou pela lixa pequena, ferimento causado por mãos de humanos ou insetos ou qualquer tipo de ferimento que venha a ser porta de entrada para esse fungo. A sobrevivência, esse fungo ele sobrevive em folhas infectadas, sobrevive também em restos culturais que fica na área sem ser retirados. E para piorar, é um fungo que apresenta várias plantas hospedeiras, como por exemplo o mamoeiro, o cajueiro ou até mesmo as plantas de cacau. As condições favoráveis para esse fungo é uma temperatura elevada, uma baixa umidade relativa. Ele é um fungo que ele ocorre o ano todo, só que apresenta maior severidade no verão, assim como as lixas e outros ferimentos. O déficit hídrico também facilita a entrada desse fungo, porque o déficit hídrico, assim como a deficiência nutricional, ela vai causar o déficit hídrico e a deficiência nutricional causam um estresse na planta, deixando ela mais suscetível à entrada desse patógeno. A disseminação, ela é feita pelo vento, por isso é um tanto complicada de evitar, a não ser que lance mão de medidas protetivas, como medidas culturais para evitar que exista fonte de inóculo na área. Os sintomas, essa doença ela começa a se manifestar com um empardecimento das folhas, ressecamento e morte prematura. Nos folíolos apresentam-se manchas com coloração marrom avermelhada, localizados na extremidade ou no meio dos folíolos. Eles se desenvolvem em direção à rax. As lesões internas causam escurecimento e às vezes a exudação de goma na rax, podendo ocorrer por toda a extensão deste órgão na folha. Geralmente isso evolui do ápice para a base.
Em alguns casos atinge até a bainha. É comum também os sintomas se desenvolverem a partir da extremidade da folha, provocando no início lesões em formas de V. A queima das folhas do coqueiro pode causar grandes prejuízos, com a redução da produtividade, chegando a provocar a podridão de frutos em pós-colheita. Fora que diminui também a área fotossintética das folhas da planta, isso já atrapalha já atrapalha o desempenho da planta, o tamanho do fruto, essas coisas. O ciclo da doença, os picnídeos produzem e liberam os conídeos, que são dispersos geralmente pelo vento, como eu já disse. E quando esse fungo acha essas lesões, quando a planta apresenta algum ferimento, por lixa, por inseto ou por mãos humanas, condições favoráveis com temperaturas elevadas, umidade baixa do ar, esses conídeos germinam e começam a atacar o sistema vascular da planta, assim já comprometendo a produtividade. O controle é recomendado a aplicação de uma mistura de fungicidas com a combinação com manejo cultural, a eliminação periódica das folhas doentes, o coroamento, e uma adubação equilibrada e uma irrigação eficiente, para que seja feito um melhor controle. Pode fazer também uma poda de limpeza, pode não, né? É interessante que se faça para já reduzir a fonte de inóculo na área. Pode-se fazer uma pulverização com oxicloreto de cobre de 2 a 4 aplicações mensais, dependendo da severidade da doença. E o que eu tinha para passar para vocês é isso daí. Obrigado.